Bem-vindas e bem-vindos ao Didaticast, um podcast para quem ousa ensinar. Se você é ou pretende ser professor ou professora e entende que ensinar é uma forma corajosa de intervir no mundo, este podcast é para você. Uma iniciativa da disciplina de didática do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. A quarta temporada do Didaticast será dedicada à narrativa e reflexão de docentes que atuam na educação básica sobre temas afetos à área da didática. A obra de referência escolhida para essa temporada foi Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, de Paulo Freire. Olá, eu me chamo William de França, tenho 27 anos, sou professor da disciplina de Sociologia na Escola de Educação Básica João Silveira, que se localiza no bairro Rio Grande, em Palhoça. Trabalho com educação desde 2019, quando eu fui bolsista de acessibilidade no Colégio de Aplicação da UFSC. Minha jornada, então, com a educação começa ali. E trabalho desde 2021 na Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina. Sou formado em Ciências Sociais, na modalidade de licenciatura pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente sou estudante de segunda licenciatura em Pedagogia em uma instituição de ensino privada. Nesse episódio, nós vamos então trabalhar o tema da interculturalidade na educação. E nesse sentido vamos pensar então como a interculturalidade ela atinge o sistema escolar, a instituição escola, pensando em como ela aparece em documentos como o projeto político-pedagógico da escola, mas para além de trabalhar a interculturalidade no documento, como o PPP, pensar como a interculturalidade ela acontece, como ela pode acontecer na prática. E para isso a gente precisa pensar algumas coisas, como por exemplo a formação dos professores e das professoras, seja no ambiente escolar de fato, como as formações continuadas, mas também para além disso, como por exemplo a formação acadêmica desses professores, como a valorização da interculturalidade, a valorização da diferença, da diversidade, ela acontece na academia, por exemplo, que é algo bem complexo, digamos que até polêmico, no sentido da valorização da diferença cultural e da diversidade também em relação ao estudo de autores, de temas mesmo, nesse sentido. Vamos pensar então algumas dessas questões até que a gente chegue na prática de fato, né? Pensar as influências político-econômicas também que envolvem muito essas questões dentro do ambiente escolar, principalmente e efetivamente na sala de aula, tá? A gente tem como principal referência que embasa e dá aí o pontapé inicial das discussões desse tema, o livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, e a partir do tópico Ensinar exige reconhecimento e assunção da identidade cultural. E aí quando a gente fala em assunção, a gente está falando sobre assumir, se assumir enquanto responsável por algo. E nós, nesse lugar de docentes, de professores e professoras, a gente precisa assumir a responsabilidade pela valorização da cultura de cada estudante. Por quê? A gente precisa entender, antes de qualquer coisa, que nenhum estudante, nenhuma estudante é igual. A gente precisa partir do princípio de que nossos estudantes e nossas estudantes são indivíduos únicos. E sendo indivíduos únicos, eles precisam ser avaliados, eles precisam ter a atenção pensadas nesse sentido.
Eu tenho um estudante ou uma estudante que vem de um determinado lugar, que vem de uma determinada comunidade, e dentro dessa comunidade, ele ou ela são cercados por diversos outros contextos aos quais meu outro aluno ou minha outra aluna não estão ali presentes e rodeados. Então a gente precisa partir do princípio de que cada estudante é um sujeito único, e a partir disso a gente precisa trabalhar a valorização dessas noções de valores culturais, como Bourdieu fala, por exemplo, de cada um. Tá? A gente precisa incorporar isso no sistema escolar, no ambiente escolar, né? Voltando, então, para a questão do tópico ali, ensinar exige reconhecimento e assunção da identidade cultural, esse tópico ele corresponde, então, à atitude do professor frente aos assuntos polêmicos ou até mesmo o comportamento, né, dos estudantes e das estudantes. Nesse sentido, então, para além de trabalhar assuntos polêmicos e o comportamento dos estudantes e das estudantes, a gente precisa também, nesse sentido de se assumir enquanto responsável por algo, a gente precisa entender que nós somos seres sociais, históricos, comunicadores, transformadores e criadores de noções de estudantes. E aí, a gente nessa caminhada de se entender, se assumir enquanto comunicador, transformador e criador de noções, a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não assuma esse papel e não exclua ninguém. E eu acredito, e aí numa questão muito pessoal, eu acredito que se a gente assume esse lugar, a gente entende que a gente tem esse lugar na vida dos nossos estudantes e das nossas estudantes, a gente não exclui ninguém. Porque se eu entendo que eu tenho esse papel de formação, de noção de uma pessoa, eu vou trabalhar para que ninguém seja excluído. Muito pelo contrário, eu vou trabalhar as minhas ações pensando na valorização de cada valor cultural atribuído por cada estudante, né, como Bourdieu traz nas discussões em escritos da educação. Nesse livro, né, nesses escritos, o Bourdieu ele evidencia a prática escolar no que tange à desigualdade social. Ele diz que professores e professoras não incorporam de forma significativa os valores culturais atribuídos pela instituição familiar de cada estudante, e isso de forma costumeira, digamos que numa questão de estrutura padronizada dentro da rede escolar, e o professor e a professora não incorporam esses valores atribuídos pelos estudantes, o que ele chama de transmissão de capital cultural, né? E, nesse sentido, professores e professoras, a instituição escolar de modo geral, acaba trabalhando na manutenção das desigualdades e, para além disso, assumindo sobre o estudante e a estudante uma diminuição, uma inferiorização daquilo que ele possui como valor cultural. E, consequentemente, a gente tem aí uma noção construída pelo indivíduo de inferiorização daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele se desenvolveu durante a sua história, em meio ali à sua comunidade e tudo mais. É importante também que a gente lembre que a desvalorização da cultura do outro faz parte de uma estrutura padronizada, como eu já mencionei anteriormente, no nosso país, como, por exemplo, ali com o projeto de identidade nacional dos séculos XVII, final do século XIX e início do século XX, que buscava implementar um ideário, e aí nesse sentido um ideário europeu, de modelo comportamental, cultural e religioso. E para que isso fosse possível, seria necessário então a exclusão de uns, e aí nesse sentido aqueles que fogem dos moldes culturais exigidos, e aí a alta valorização e a imposição de valores culturais, né, religiosos, comportamentais, de outros. A autora Bell Hooks, ela discute esse processo de cultivar a consciência e a descolonização de pensamento
para que consigamos as ferramentas para romper com a sociabilidade humana e o desejo de imaginar novas e diferentes formas das pessoas se unirem. Desse modo, então, a descentralização da educação eurocêntrica é de extrema importância para o processo de descolonização. Tem uma frase que eu gosto bastante, da Lélia Gonzalez, que diz o seguinte: nós estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros, onde mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes populares, da mulher, do negro, do índio, na formação histórica e cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles. E eu acredito muito, assim, que a gente tem caminhado com passos longos, largos, mas a gente tem conseguido construir uma educação que valoriza de fato a diversidade. Eu vejo muito um exercício forte de vários colegas nesse exercício de valorizar a diversidade, a diferença, a cultura como um todo. E aí, seguindo então essas ideias do Bourdieu no Escritos de Educação, ele trabalha e ele discute que, apesar da escola atuar nesse processo da reprodução das desigualdades sociais e culturais também, a escola possui um caráter democrático. Então a gente vê uma dualidade aí nesse sentido, né? Nós começamos então a pensar nos processos ou conceitos da interculturalidade, que tem como foco a relação entre os processos identitários, socioculturais, diferentes, né? Focando especificamente no respeito das diferenças e da integração de tais diferenças. As diferenças no que tange as discussões dos temas do estudo das relações étnico-raciais, questões que envolvem os direitos e a vida da população LGBTQIA+, no nosso país, questões de gênero, entre outras questões que envolvem a diversidade, né? Então, para que a gente trabalhe nesse sentido da valorização de raça, cor, etnia, gênero, sexualidade, é preciso que a gente abra mão dos nossos preconceitos enquanto indivíduos pertencentes à sociedade, né? A gente precisa também desmistificar essa ideia de que o professor é um ser cheio de luz, um ser iluminado. É como se a gente não sofresse as influências do grupo social onde a gente se constrói também. Muito pelo contrário, a gente sofre todas essas influências também. Mas, para que a gente consiga construir esse trabalho no que tange a valorização da diversidade, né, no trabalho da interculturalidade dentro da educação, a gente precisa abrir mão de todo esse preconceito que a gente constrói, compreendendo, então, as diferenças e identidades culturais de cada grupo social, de onde vêm os nossos e as nossas estudantes. A interculturalidade, então, ela é uma perspectiva alternativa, como trabalha a autora Vera Kandal. A Vera, ela entende que a educação intercultural ela deve acontecer para além da realização de atividades pedagógicas em momentos e datas muito específicas, como, por exemplo, a gente tem a Semana da Consciência Negra nas escolas, né? Eu, em 2021, trabalhei como professor de Sociologia e eu percebi muito essa questão de trabalhar a diversidade, né, da atuação da interculturalidade dentro da escola, muito nesse sentido de datas específicas. A gente tem o mês de junho, onde a gente trabalha as questões da diversidade de gênero e sexualidade, e aí a gente vai pensar em atividades nesse sentido, mas no restante do ano letivo, esses temas, essas questões sobre a diversidade, elas não aparecem no currículo, no planejamento curricular dessas professores e professoras no currículo, né, das disciplinas. Então a gente precisa trabalhar a ressignificação de diferentes saberes e conhecimentos, despertando e desenvolvimento do pensamento crítico dos nossos estudantes e das nossas estudantes. A gente possui leis como a Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório a valorização, o incentivo
a abordagem de temas relacionados aos estudos das relações étnico-raciais dentro da escola, mas isso não acontece na prática. Durante a construção da minha pesquisa, o meu tema de pesquisa para o meu TCL, meu trabalho de conclusão de licenciatura, eu fiz algumas pesquisas na escola onde eu escolhi como tema, que foi a escola onde eu trabalhei em 2021, Vanderlei Júnior, e conversando com os professores, com a diretora e trabalhando também nas atividades que a gente desenvolveu junto com os estudantes através do projeto de extensão da UFSC, o EBOA Epistêmico, a gente conseguiu perceber na prática que essas questões de valorização da diversidade das diferenças são muito bonitas e muito bem detalhadas nos documentos, no papel, mas na prática ela não acontece de fato. A Lei 10.639, esse ano, ela completa 20 anos. A gente ainda tem professores e professoras que trabalham há anos. E esses professores desconhecem a Lei 10.639. E aí a gente traz, nesse sentido, uma discussão como o epistemicídio, por exemplo. A gente não estuda autores e autoras negros e negras, a gente não estuda na academia autores LGBTQIA+, as mulheres são poucas. Vamos parar para imaginar um cientista, um autor e tudo mais, a gente fecha os olhos, a gente imagina um homem branco, hétero, cis, porque a gente não tem a valorização dessas autoras, na nossa formação enquanto docentes. E isso é um trabalho que precisa ser pensado, a gente precisa trabalhar efetivamente nessa nova construção de saberes. Como a gente vai trabalhar na valorização da diversidade das diferenças na escola, sendo que a gente não aprende a fazer isso na graduação, sendo que a gente não tem isso na graduação, nem na prática e nem nos conteúdos, Mas pensando nisso, então, como que a gente vai trabalhar a interculturalidade na escola, Como fazer isso? E aí a gente tem algumas possibilidades que a gente consegue pensar junto. A gente pode pensar, então, na organização do trabalho pedagógico dentro da escola, o aumento da consciência das opressões que acontecem nos diferentes espaços, movimento de valorização cultural daqueles que são subalternizados, informações sobre preconceitos, discriminações, a compreensão de significados e conceitos historicamente discriminatórios, a gente possibilitar os nossos estudantes e as nossas estudantes frente à compreensão e crítica de diversos aspectos de identidades sociais através dos meios de comunicação. E nesse sentido, construir novos pensamentos e atitudes de intervenção frente a esses processos de identidades sociais, articulando desse modo as diferenças, trabalhando ainda na ideia ali, nas influências nessa discussão da autora Vera Kandal, a gente pode pensar então que a educação intercultural ela vai questionar as diferenças e as desigualdades que são historicamente construídas. A gente vai nesse sentido então enfrentar essas desigualdades e a gente vai buscar agir então efetivamente na construção de novas relações, de relações que são igualitárias, que empoderam aquelas pessoas, aqueles indivíduos, e nesse caso na educação, os nossos e as nossas estudantes que são inferiorizados. E aí, de volta ali à discussão epistemológica, a gente vai pensar num novo espaço que seja epistemologicamente trabalhado na inclusão de novos saberes ou dos saberes que são subalternizados, daqueles que são inferiorizados, são negados e que não são trazidos para as nossas noções, discussões dentro da academia, dentro da escola. E assim, para além disso, para além desse trabalho, pensar que a educação intercultural ela vai agir na transformação estrutural, sócio-histórica e política, não só dos estudantes enquanto indivíduos únicos dentro da escola, mas de volta para o seu ambiente familiar, para o seu grupo social, para onde ele está inserido. E aí eu volto à discussão de que, apesar dessas dificuldades
desses desafios diários do trabalho docente, a gente precisa de volta assumir e trazer, ali essa questão do ensinar exige reconhecimento e assunção da identidade cultural. A gente precisa incorporar a ideia de que a gente, para além de assumir e para que a gente se assuma enquanto responsável pela construção, pela valorização dos nossos estudantes, das nossas estudantes enquanto seres únicos e seres sociais, a gente precisa assumir o nosso lugar de comunicadores, seres sociais históricos e transformadores de uma nova realidade. É isso então, foi um prazer participar desse episódio. Eu espero que nesse curto tempo eu consiga ter passado a minha visão com base nos referenciais teóricos que eu trouxe, como Bourdieu, Vera Kandal, o próprio Paulo Freire, Sueli Carneiro também. Eu trago muito forte essas referências quando a gente trata sobre a educação, principalmente nessa ideia de valorização da cultura dos nossos estudantes e das nossas estudantes. Um beijo, foi um prazer e até mais! No sexto e último episódio do Didaticast, tivemos o prazer de receber o professor William, do qual foi abordado o tema da interculturalidade na educação e as formas de ser colocada em prática, incluindo e respeitando a bagagem cultural dos educandos. Edição por Lisiane Souza, estudante do curso de Pedagogia da UFSC, monitora da disciplina de Didática. Os episódios do Didaticast estão disponíveis nas plataformas Spotify, Google Podcast e YouTube. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse podcast. Continue ousando e esperançando.